Muito bom, não. Arranho. E agora? Melhorou? Não? É? Ó, tem nada. Fundão, vocês estão me ouvindo aí? E se eu falar assim? Melhor? Pode ser assim? Pode. Sim, pode ser? E se eu segurar aqui, melhora? Não? E agora? Não? E eu? Tá muito alto? Tá bom assim? Qualquer coisa você usa o meu depois. Tá bom. Jorge, tá bom? Bom, vou só apresentar rapidamente todo mundo aqui e a gente vai passar para o Jorge Sabino, tá bom, gente? Me apresentando, para quem não me conhece, meu nome é Giane Lemos, sou corretora aqui na Brasil Borges e também faço a parte do treinamento dos corretores. Eu queria apresentar o meu sócio, o André Brasil Borges. O André é responsável pelo financeiro, tecnologias, administração, é o homem dos números aqui da Brasil Borges. Gostaria de apresentar também o Dr. Claudinei, está onde? Está lá fora. Então, eu ia apresentar o Claudinei e a doutora Isabelle. Eles são proprietários da Brasil Borges Direito Empresarial, que fica no Alto da Boa Vista. É um escritório com mais de 30 anos no mercado. Então, eles também dão todo o suporte para a gente jurídico, né? E isso faz toda a diferença. Deixa eu apresentar aqui rapidamente. A Júlia não está aqui hoje, né, gente? Rafa, Sérgio e Bianchi, por favor, fiquem de pé. Rafa lá atrás. Esses três são responsáveis por esse evento que está acontecendo hoje. Eles trabalharam a semana inteira para isso, desde a semana passada. Então, obrigada, gente. Ficou tudo muito bonito. Queria pedir para a equipe de corretores Brasil Borges ficar de pé para saudar aqui os nossos convidados. Obrigada por vocês terem participado. E é isso, gente. Podem sentar. Obrigada, gente. Esse evento foi criado com muito carinho, né, a princípio seria, né, para a nossa equipe de corretores, e a gente quis estender isso para os colegas, porque a gente entende que é um conteúdo de valor. Todo corretor, independente da imobiliária, ele tem que trabalhar sua comunicação, seu posicionamento. Então, a primeira pessoa que a gente pensou foi o Jorge. Já conhecia o Jorge há alguns anos, já fiz um curso com ele, foi fantástico. Então, foi a primeira pessoa que a gente pensou em trazer para abrir essa série de palestras, conteúdos de valor que a gente vai começar a trazer para vocês. Então, é isso. Só avisando, acho que todo mundo já preencheu a fichinha dos brindes. Depois, no final da palestra, a gente vai ter vários brindes bem legais para vocês. E, Jorge, apresentando você agora, né? Para quem não conhece, o Jorge Sabino é Master Coach ericksoniano, sistêmico, psicanalista, treinador comportamental, consultor em gestão comportamental e comunicador multifacetado, com experiência como apresentador de TV, mestre de cerimônias e locutor comercial. À frente da Sabino Treinamento e Desenvolvimento, atua com palestras, treinamentos corporativos, processos de mentoria, assessments como DISC, Enneagrama, sabotadores e coeficiente da positividade, apoiando empresas na construção de uma liderança mais consciente, estratégica e humana, com foco em soft skills, cultura organizacional, comunicação, alta performance e competências para o futuro do trabalho. Correto? Então, deixo vocês agora com o Jorge Sabino e uma boa palestra para todos vocês. E aí, pessoal, eu vou pedir, já pedindo um favor, né? Já começar pedindo um favor. Tem o pessoal no fundão lá, tem 2 cadeiras vazias aqui, uma terceira ali, mais ali. E a gente está fazendo imagens. Seria muito legal se vocês pudessem colaborar com a gente, com o lindo rostinho de vocês, e compusesse mais à frente, vai ficar bonito na foto. Ajuda a gente. Pode vir, fundão. Pode vir, pode vir. Eu não vou perguntar nada para ninguém, eu prometo. Né? Não precisa ter medo, não vou perguntar mesmo. A não ser que vocês queiram compartilhar, falar, daí eu pergunto. Muito bom. Tem 2 lugares aqui na frente. Podem vir, eu não vou perguntar nada, eu prometo. Oi? Não vou morder. 2 lugares aqui na frente, ninguém se interessou? Não? Tudo bem. Eu tentei. Deu o meu melhor, né? Fui o mais simpático que eu pude.
Gente, boa noite. Agora o som tá legal? Sim? Sim? Muito bom. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Pessoal da Brasil Borges, o Gianni, o André, obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Na verdade, acho que é o segundo projeto que eu faço com vocês. O primeiro foi o ano passado, ou retrasado, talvez. Bate-papo com vocês, que eu falei de oratória, né? Uns 2 anos, é. E foi ano passado. Imobiliário, é. Então, estou muito feliz porque eu comecei a atuar com esse mercado de corretores um pouquinho mais de 1 ano e meio, através de uma empresa que eu atuo, já venho atuando como consultor lá. E a gente faz todos esses trabalhos que a gente falou lá, né? Então, na parte de desenvolvimento humano organizacional, cultura organizacional, desenvolvimento de líderes, desenvolvimento também dos corretores, alguns deles estão aqui, inclusive, muito obrigado pela presença, estou muito feliz com vocês aqui, enfim, outras coisas. E eu sou empreendedor desde 2011, né? Então empreendo desde 2011. Na época eu comecei com a Jorge Sabino Voice Talent, então na época eu focava em vender locução para o mercado de publicidade. Só que eu tinha acabado de me formar em radialismo. E imagina que o mercado de publicidade é um mercado que é super primoroso, e você começando a carreira querendo vender para publicidade, foi muita pretensão de minha parte. Mas fiz algumas coisas, né, no início. Muito obrigado, Duda. Uma grande publicitária que está aqui, inclusive, conversamos naquela época bastante desde então. E depois disso eu fui enveredando por outros caminhos dentro da comunicação. Então, além das locuções, comecei a apresentar eventos. No ano seguinte veio o Senac, me convidou para dar um treinamento de oratória. Eu nunca tinha treinado pessoas na minha vida e eu precisava da grana e comecei a treinar. Então, aprendi a treinar pelo Senac. Com o tempo veio o MMA, então virei apresentador de MMA em Santa Catarina, pelo canal Combate. Então, rodei algumas regiões do país apresentando esse evento. E foi uma baita experiência, porque era ao vivo o Brasil inteiro. Então, foi muito bacana. Na sequência, eu voltei para cá, fui trabalhar para o SBT, aqui de Sorocaba. A gente vendia produtos, serviços, lojas daqui da Sorocaba, da região. Inicialmente se chamava Negócios de Oportunidades. Alguém assistia Negócios de Oportunidades? Levanta a mão só para ter uma ideia. Então, audiência cativa. Ah, muito bom. Depois virou a Show. Então, vendi bastante. Inclusive, ela falou da Alta Linha. Vendia muito a Alta Linha e outras empresas também. Nessa altura, quando eu entrei no SBT, eu já comecei a fazer locuções maiores. Então, já fazia para o Itaú, fazia para a Microsoft, fazia para contas maiores, até contas internacionais. Isso foi muito bom. Mas, em 2014, estava estudando teatro na Escola de Preparação de Atores Wolf Maia, em São Paulo, que eu queria ser ator. E descobri que depois de 15 anos de jornada, querendo ser ator, que eu não queria ser ator, depois de 6 meses de curso. Mas aí, nessa altura, eu já estava fazendo tudo isso. E daí, entrei, por um acaso, num curso de formação em psicanálise em 2015. Aí comecei a enxergar minhas berebas. Vocês sabem o que é bereba? O que é bereba? Ferida. Sabe aquela ferida que todo mundo tem? Emocional. E estou desde então tentando curar as minhas. Só que nesse interim, eu fui me formando em programação neurolinguística. Depois fui fazer formação em Theta Healing. Depois me formei em coaching. Fui no último grau do coaching. Depois eu me formei. Estou me formando agora em filosofia, fazer pós-graduação em filosofia, além do curso, uma pós, acabei de fechar hoje. E aí não paro mais de estudar. São 6 pós-graduações, não aguento mais estudar, mas não consigo parar. Virei um compulsivo por autoconhecimento. Então é isso. Então eu espero poder compartilhar com vocês hoje um pouquinho daquilo que me ajudou na minha trajetória profissional empreendendo, beleza? Então, para vocês terem uma ideia, em 2014, foi a primeira vez, 2014, que eu vendi uma mentoria particular. Era para um amigo na época. Eu vendi essa mentoria de 4 meses, era um pouquinho mais, acho que 12 encontros, por R$500, pagos em 10 parcelas de R$50. Hoje, está um pouquinho mais caro do que isso, né? Mas é legal compartilhar com vocês que esses conhecimentos que eu vou compartilhar hoje foi que me ajudaram a hoje não ter agenda e estar no mercado corporativo, Sorocaba, região. Só tem segunda-feira, praticamente, durante o dia. E aí não vou vender para uma empresa fixa, tem que ser jobs específicos. Então, se vocês quiserem me contratar,
é só um pouquinho. Tudo bem? Beleza? Então tá bom, vamos lá. Então, mais uma vez, obrigado, Brasil Borges e toda a equipe. E os temas de hoje. Então, vocês têm um bloquinho de anotações aí, vai anotando que vai ter bastante insight bacana. Algumas coisas não estão no slide, daí eu vou contar as histórias no meio do caminho, então daí vocês vão marcando as histórias também, se fizer sentido para vocês. Se não fizer sentido, você não marca. E a gente continua, tá bom? Então, corretor como uma marca pessoal, a mudança no comportamento do cliente, vocês devem estar acompanhando isso. Decisão de compra, razão, emoção e risco. Primeira impressão e credibilidade. Marca pessoal no mercado imobiliário. Os 7 pilares da autoridade do corretor. Comunicação consultiva, mas não parou por aí. Tem mais. Presença digital e conteúdo. Prova social. Dinâmicas práticas. Ferramentas contar. Vocês vão saber o que significa. Plano de ação para os seus próximos 7 dias. Aí eu vou apresentar aqui uma oportunidade no workshop de corretora de autoridade. E, por fim, a mensagem final. Se vocês quiserem receber todos os slides, a gente manda. Mas você deixa um depoimento para a gente no nosso Google Meu Negócio. E vai ter um QR Code lá para você fazer isso. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Se o seu cliente hoje entrasse nas suas mídias sociais, visse a sua foto de um WhatsApp, visse a sua postura, a maneira que você se veste, a maneira que você se comporta e que você age, vocês acham que seus clientes dariam o rico dinheirinho deles para comprar de você? Pense nisso, reflita um pouquinho. 5 segundos. Alguém acha que não? Pode levantar a mão. Mesmo se for tímido. Porque, veja bem, vocês vão ver ao longo da palestra que é muito importante esses e outros aspectos para que o cliente crie uma boa primeira impressão de você. E tudo conta. Os mínimos detalhes vão contar nessa formação da primeira impressão do seu cliente. Tá certo? Lembrando que o cliente sempre vai enxergar a seguinte equação na cabeça. Alguém sabe a diferença entre valor e preço? Quem pode me explicar? Vai. Preço é o que você paga, valor é o que você percebe. É isso aí. Então, se o valor for maior do que o preço que você está cobrando, o cliente entende que está barato, ele vai comprar, que faz parte, tá legal. Ele vê valor naquilo. Se o preço for maior do que o valor percebido pelo seu cliente, ele não paga aquilo que você está negociando. E a primeira pessoa que ele vai comprar é você. Então, se você não for comprável para o seu cliente, na percepção dele do que é valor para ele, ele não compra de você. Tá certo? Então, vamos lá na sequência. No mercado imobiliário, em qualquer mercado, o que o cliente está comprando, na verdade, é quem transmite segurança para conduzi-lo à tomada de decisão. Turma, essa frase aqui é uma frase importante, então vocês podem marcar. Nós somos crianças em corpos de adultos. Nós somos crianças em corpos de adultos. A nossa psique, a formação da matriz mental, foi criada do 0 aos 7 anos, desde a vida intrauterina aos 7 anos. Essa é a base daquilo que você é. Então, se eu fosse pensar na construção de um prédio, por exemplo, eu vou fazer a terraplanagem, vou construir primeiro a fundação, e quanto maior a construção para cima, maior a construção para baixo. É a partir dessa fundação que você vai construir o seu prédio, a sua casa e assim por diante. Você é igualzinho. A sua fundação, a sua psique foi construída do 0 aos 7 anos. Então, você, uma hora ou outra, vai perceber que você mesmo, independentemente da sua idade, você vai ter alguns comportamentos infantis. Você fala, nossa, estou fazendo biquinho até. Vocês já perceberam isso? Eu vejo muito isso no dia a dia no mercado corporativo. Pessoas que falam mal das outras, ficam sem falar, fazem biquinho, passam e não olham para a cara. Acontece isso. Esse comportamento, por exemplo, é um comportamento infantilizado. Então, muitas vezes, quando eu vou treinar alguém no mercado corporativo, ou não somente no mercado corporativo, eu vou mais para treinar a criança e educar a criança que está dentro daquele adulto do que o adulto. Muitas vezes eu vou dar aula, vou dar treinamentos, e tem pessoas que são extremamente falantes. Elas querem falar, elas querem comunicar, elas querem dar os exemplos dela, e daí elas vão contar toda a história da vida inteira dela
para dar o exemplo que ela queria falar, que na verdade ela resolveria em 30 segundos. Às vezes eu fico 15 minutos ouvindo. Mas se eu não der atenção para aquela criança que quer falar, que quer ser ouvida, eu não consigo falar com o adulto e treinar o adulto. Está fazendo sentido? Então, vocês vão vender para crianças. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquila. Vocês vão vender para a criança. E a criança é que quer segurança na condução. Tá claro isso, gente? Estou entregando ouro agora, hein? Isso é ouro. Beleza? Vamos lá. Outro ponto importante aqui. Lembrando, claro, você sabe disso que você está mexendo com sonho, você está mexendo com desejo, você está mexendo com uma série de questões, além da questão financeira dos seus clientes, você está mexendo com uma série de estruturas dentro desse ser. E ele não vai dar o rico dinheirinho dele ou dela se ele não confiar em você. É por isso que você precisa refletir numa coisa. O que você possui dentro de você, na sua conduta, na maneira que você se mostra para o mundo hoje, que impacta positivamente o seu lead, o seu prospect, o seu cliente, ao ponto dele achar que você demonstra confiança para ele. Quem sabe me dizer como que você demonstra confiança? Quem sabe me dizer por que as pessoas acreditam que talvez você seja confiável? Um de cada vez. Para não dar briga. Ninguém? Transparência. O que mais? Mostrar autoridade. E como se demonstra autoridade? Conhecimento. Mostrando que você sabe. Vou falar do imóvel. Você tem que ter aquele imóvel todo na tua colocação. Na sua colocação. Saber falar. Sabe sobre ele. Ler o manual do imóvel, o manual do carro, você tem que saber exatamente tudo que aquele imóvel proporcionará para aquela pessoa. Para aquela pessoa. Lá no fundão o rapaz quer falar também. Vai. O que ele falou, estudar o imóvel, estudar o seu produto. Certo. A pergunta é, será que só sabendo muito bem do seu produto, você vai transmitir confiança para o seu cliente? É sobre isso que a gente vai falar aqui também. As nuances nessa construção de confiança. Tá bom? Beleza, mas vocês foram muito bem. É isso aí. Então, antes de comprar um imóvel, o cliente precisa comprar confiança de quem conduz esse cliente para a decisão. Lembrando que muitas vezes você vai pegar na mãozinha da criança que mora dentro do seu cliente. Essa criança quer se sentir segura para te seguir. Tudo bem? Muito bom. Então, beleza. Gerald Zaltman, professor da Harvard Business School, afirma que 95% da decisão de compra vem do inconsciente, do subconsciente. Aí esse mesmo dado está dentro do campo da neurociência. A neurociência estuda o funcionamento do cérebro humano. Dentro da neurociência existe um guarda-chuva. Um deles é o neuromarketing. Dentro do neuromarketing mora a neurovendas. E na neurovendas fala-se exatamente isso. 95% da compra é emocional. Quer dizer que os 5% da razão só vem como uma justificativa que o seu cliente vai dar para ele comprar emocionalmente de você. Ficou claro isso? Como assim? Porque a gente compra por emoção, realmente, um valorzinho, mas não bota na decisão. Esse balanço está toda vez. Mas você vai ver um outro dado, de um outro estudo que eu vou cruzar com esse dado. Então vamos construir passo a passo. Mas sim, isso também está relacionado com o que você trouxe. Agora entenda uma coisa. No desenvolvimento do cérebro, o primeiro a desenvolver é o sistema reptiliano. Segundo os estudos, o sistema reptiliano, que é o nosso lado mais animal, eu estou em Darwin agora, tá? Estou em Darwin. Nosso lado animal, ele tem cerca de 300 milhões de anos. O reptiliano é responsável pelo nosso instinto de autopreservação, de luta, fuga ou paralisia. Beleza? Então, toda vez que eu me sentir acuado, que eu me sentir em perigo, ou eu fujo, ou eu ataco, ou eu paraliso. Então, se o seu cliente sentir que você está sendo muito agressivo, por exemplo, na venda, na hora vem o reptiliano, ele acessa, ele não compra mais de você. Quer ver um exemplo? Você está passeando com o seu marido, com a sua marida, no shopping,
no sabadão à tarde. Você está lá de chinelão, e de repente vem alguém de uma loja que está com liquidação e te aborda e pega em você. Fala, entre, liquidação. Como você vai se sentir? Eu não entro. Fala, sai daqui. Não me toca. Não é? Algumas pessoas até se interessam, mas a maioria se sente invadido. Sente que foi invadido. Por quê? Porque na hora seu instinto de luta, fuga ou paralisia entra em ação para proteger você. Então a pior forma que você tem de vender é muitas vezes usar muita agressividade, que você vai espantar o seu cliente. Aí começamos então a continuar na evolução do cérebro. Sistema reptiliano, vem o sistema límbico, que é o nosso lado emocional. Mais ou menos 10 milhões de anos. E o neocórtex, que é o nosso lado racional, que é o que dá justificativa para as coisas, veio nos últimos 10 mil anos. Não, 150 mil anos. Então eu saio de 300 milhões, 10 milhões para 150 mil anos. E é essa estrutura, inclusive, na formação do feto. Primeiro veio o reptiliano, depois o límbico, depois o neocórtex. E o neocórtex, o córtex pré-frontal, que está aqui atrás da testa, demora 25 anos para terminar. Então, a gente só se torna realmente racional, um adulto racional, aos 25 anos. Tá claro? Então, eu consigo comprovar para você que esse dado é correto, além dos estudos, que saiu na Harvard, pela própria estrutura do seu cérebro. Então, se você não souber identificar quais são os gatilhos emocionais para acessar a questão emocional do seu cliente, você não vende. Então, muitas vezes, um discurso muito racional não é vendável. Você precisa entender quais são os gatilhos emocionais do seu interlocutor. É por isso que entender de ser humano, estudar ser humano, é fundamental para você fazer essa conexão, gerar confiança, entrar em rapport, entender os gatilhos emocionais, acionar os gatilhos e depois você dar uma justificativa para o seu cliente racional do porquê ele comprou de você. Ficou claro? Sim ou não? Com força, sim ou não? Sim. Com mais força, sim ou não? Sim. É isso aí, muito bom. E aí depois a gente negocia uma porcentagem para o Jorge Sabino depois dessa palestra. Então, o cliente justifica com lógica, mas decide também pela confiança que sente em você. Esse também é um estudo que o Antônio Damasio também permeou esse estudo aqui. Então, emoção e sinais internos participam da tomada de decisão, que eu acabei de dizer. A emoção não é inimiga da decisão racional. Ela ajuda o cérebro a interpretar segurança, risco e prioridade. Aqui tem um outro estudo interessantíssimo dessa construção de confiança. O estudo do Alexander Todorov e a Janine Willis diz que 1/10 de segundo, ou 100 milissegundos, é o tempo que uma pessoa leva para escanear você, 1/10 de segundo. Escanear você e decidir se vai confiar ou não. 1/10. Vocês têm noção? Então, se você não cercar o frango, vocês conhecem a expressão cercar o frango? Se você não cercar o frango, ou seja, não tomar conta de como as pessoas vão te perceber, a chance de você não ser confiável para o seu cliente é muito grande. Então você precisa olhar com ainda mais cuidado em diversos pontos que eu já vou trazer aqui. Agora, tem uma outra questão importante nesse estudo. Dificilmente a primeira impressão vai mudar. Dificilmente. A tendência é que quanto mais tempo a pessoa fique com você ali, aumente a insegurança e o julgamento dela. Porque em 0,1 segundos, ou seja, 1/10 de segundo, ela já criou um preconceito. E aí você pode pensar, mas eu não tenho preconceito. Eu vou te dizer, você tem preconceito. Preconceito é preconceito. Não estou trazendo para uma questão pejorativa. Preconceito pode ser positivo ou pode ser negativo. Mas o preconceito é um conceito prévio que você criou sobre alguém sem conhecer essa pessoa. Só pela primeira impressão. Tudo bem? Muito bom. Olha só esse dado que interessante. As pessoas estão dispostas a pagar 13,57% vezes mais para profissionais que elas enxergam como alto nível. São quase 14 vezes mais que ela está disposta a pagar se ela enxergar
você como um profissional de alto nível. Beleza. E aí, eu quero trazer um vídeo aqui. Antes do vídeo, o que mudou muito de quando você trabalhava como corretor no passado de hoje? Antigamente, você tinha basicamente o boca a boca para saber sobre aquela empresa, sobre aquele corretor, sobre aquela corretora. Não é isso? Quem é das antigas aí? Como que as pessoas ficavam sabendo de você? Vai, fala aí, fundão. Como que as pessoas sabiam que você era corretora? No boca a boca, né? Tá. Você sabe que antigamente, a gente, pelo menos no meu bairro, que era Vila Progresso, a gente marcava no açougue e pagava no final do mês. No Hortifruti a gente fazia a mesma coisa. Isso era antigamente. Tenta fazer isso hoje. Dificilmente vão vender para você. Talvez, se for um conhecido seu, o comerciante talvez até venda. Mas mudou muita coisa. Hoje, para te conhecer, o que as pessoas fazem, os seus clientes? Eles vão pesquisar antes sobre você. Aí eles vão entrar, eles vão vai comparar você com outros profissionais. Tá todo mundo no Instagram lá, nas mídias sociais da vida. Aí ele vai olhar todas as suas redes sociais, vai ver que tipo de post você faz, que tipo de rolê você faz. Se você encharca no final de semana, o que está nos seus stories, que roupa você usa de final de semana, quem são os seus amigos, quais são as pessoas que ele tem conexão em comum. Aí ele vai entrar nessas pessoas, vai stalkear essas pessoas, vão ver se você está nessas fotos dessas pessoas, as fotos que você está marcado, que você está marcada. Eu estou mentindo? Não. Vocês fazem isso que eu sei. Eu também faço. Eu também faço isso. Avalie a sua reputação. Entra na sua página, se você tiver, no Google Meu Negócio, para ver depoimentos. O que escreveram sobre você. Ele quer que você dê clareza, que você consiga gerenciar o medo que ele tem, o que ela tem de errar na compra. Ela desconfia das abordagens agressivas, ela valoriza quem explica bem. Então, se você não tiver uma boa comunicação interpessoal, você já vai tropeçar. E antigamente, você levava um cliente para o imóvel, e daí ele dizia se ele gostou, se ficava, o cara falava na hora. Isso. Hoje não, hoje é um parto. Hoje é um parto. É isso mesmo. Então é legal vocês pensarem em tudo isso, tá bom? Vamos lá. Deixa eu trazer um vídeo aqui. Ah, tá. Isso aqui é legal. O vídeo vai falar sobre isso. O estudo de Kahneman diz o seguinte: na teoria da perspectiva, o vídeo que vai vir na sequência vai falar sobre isso. As perdas ou possíveis perdas projetadas na mente do meu consumidor são mais importantes para ele do que os ganhos equivalentes. Ou seja, perder 10 mil reais causa uma dor emocional maior do que ganhar 10 mil reais. Verdade. Entendeu? Só fazer isso aí. Você prefere... o que vai doer mais? O que vai atingir mais suas emoções? Hoje, perder 10 conto ou ganhar 10 conto? Ganhar é bom, mas perder 10 mil dói. Não dói? Perder 10 mil é pesado. Então é isso que esse estudo falou. Então, quando você está falando com o seu cliente, ele está pensando a todo momento: meu, é um investimento que eu vou levar 30 anos para pagar, cara. Será que essa pessoa está querendo me enganar? Será que ele não está querendo empurrar para mim? Será que vai ficar pronta essa construção? Né? Depende do caso também de cada um, né? De cada prospect, né? Vamos lá. O livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, é uma das obras mais influentes das últimas décadas no campo da psicologia e da economia. O livro analisa diferentes formas de pensar e suas consequências na tomada de decisão. O autor propõe uma divisão do pensamento em dois sistemas. Esses sistemas são apenas metáforas
didática para entender a complexidade da mente. O sistema 1 é rápido, intuitivo e automático, a tudo em tudo, nos permitindo reagir rapidamente a estímulos, reconhecer expressões faciais, completar frases familiares ou tomar decisões com base em experiências anteriores. O sistema 2 é mais lento, deliberado e exige esforço mental, e entra em ação quando precisamos resolver problemas novos, lidar com informações complexas ou refletir antes de decidir. Segundo o autor, o sistema 1 está sempre ativo, tende a dominar nossas escolhas. Já o sistema 2, mais passivo, costuma aceitar julgamentos automáticos do sistema 1. É justamente essa falta de vigilância crítica que explica muitos dos nossos erros previsíveis. Esses erros são causados por chamados atalhos mentais ou heurísticas. Elas simplificam decisões, mas podem distorcer a realidade. O livro explica diversos vieses cognitivos. Um exemplo é o efeito Taylor, onde julgamos o todo pelas impressões iniciais. Ao acharmos alguém simpático, tendemos a supor, sem evidência, que essa pessoa também seja competente. Outro exemplo é a ancoragem. Quando uma informação é apresentada no início, ela influencia nossa opinião ou decisão. Como julgar um desconto com base no preço inicial, mesmo sem saber se o preço estava elevado ou não. Um dos principais vieses é a aversão à perda, que é a tendência de sentir a dor de perder X com mais intensidade do que o prazer de ganhar X. Esse comportamento afeta desde escolhas financeiras até decisões do cotidiano. Outro ponto importante do livro é a distinção entre dois modos de viver e lembrar experiências. O eu experiencial, que sente o momento presente, e o eu recordativo, que guarda a memória do que vivemos. Nossas decisões futuras são guiadas por esse segundo eu, que não considera toda a experiência, mas apenas os momentos de maior impacto emocional e o desfecho final. Ao longo da obra, o autor mostra que pensar devagar é cansativo, mas necessário. O verdadeiro desafio é reconhecer quando precisamos frear os impulsos automáticos e ativar o pensamento mais cuidadoso. Mesmo tratando de temas densos, o autor escreve com clareza e usa exemplos simples e cotidianos. Rápido e devagar é uma leitura fundamental para quem deseja entender melhor como pensamos, por que erramos e como tomar decisões com mais consciência. Se você gostou, Muito bom. Então, uma explicação em resumo do livro, os vieses cognitivos, é a seguinte questão. Imagina quantas decisões nós temos que tomar por dia. Alguém chuta? Falou 15? Milhares. Depende da pessoa, conheço um pouquinho a vida da Karine aqui, olha, bastante decisão. Quem chuta aí? Hã? Vamos, turma? Mais de 100. 35 mil decisões por dia nós temos que tomar. 35 mil decisões. Desde a roupa que você vai usar, até a decisão de que lado você vai começar a escovar os dentes, por exemplo. Ou se você vai entrar com o pé direito, ou esquerdo, ou com essa mãozinha, ou com a outra, ou com a cabeça, ou com o bumbum para tomar um banho, por exemplo. Então, geralmente, você faz da mesma forma. Uma série de comportamentos nossos são repetitivos e automáticos. E a gente automatiza o processo em formato de hábitos. E 43,5% dos nossos comportamentos são hábitos. Eu vou arredondar para 50% para facilitar a minha vida. Certo? Então, cerca de 50% do seu comportamento no dia a dia é hábito, que é uma automatização dos seus comportamentos. Tudo bem? Tanto você repetir, você foi criando uma automação. E foi criando viés já pronto. Ou seja, liguei o chuveiro, já veio o pezinho direito. No meu caso. Então, ele vai com o esquerdo. Ou com a mãozinha, tanto faz. Mas você faz igualzinho todos os dias. Beleza? Pra vocês terem uma ideia, vocês sabiam que o Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, e o Steve Jobs, da Apple, usava preto, calça jeans, só para não ter que gastar o número de decisões? É verdade. Barack Obama tinha uma pessoa específica para escolher a roupa para ele não gastar decisões. Geralmente as melhores decisões a gente toma no período da manhã. Por quê? Porque à tarde a gente já tomou tanta decisão que a gente não quer fazer qualquer coisa.
você pode utilizar isso como estratégia. Eu fui sujo agora, mas pode levar. Tudo bem? E eu tô falando sem microfone, desculpa. Beleza? É? Então tá bom. Ah, por causa tá. É, porque ele tá gravando lá. Beleza? Então tá, agora vamos para o próximo tópico aqui, ó. A marca pessoal, ela não é um logotipo ou vaidade. Ela é a percepção que o mercado constrói sobre você a partir dos seus comportamentos repetidos. Então não adianta você tratar uma pessoa bem hoje e de repente amanhã você trata outra pessoa mal. E assim por diante. Porque as pessoas se falam. A gente fala mal dos outros também. Não fala? A gente fala bem e fala mal. Eu lembro que um dado na publicidade, quando eu estudei, que naquela época, né? Que quando você fica feliz com um produto ou um serviço contratado ou comprado, você falava para 6 pessoas. E quando você estava infeliz com um produto ou um serviço, você falava para 20. Mas naquela época não tinha mídias sociais. Né, Dudu? Quem vai na internet pra parabenizar? Ninguém, poucas vão falar, ai, a palestra do Jorge foi maravilhosa. A gente vai perguntar aqui no final. Foi maravilhosa. Pô, né? Vamos lá. Então tá. Sua marca pessoal não é aquilo que você diz sobre você. É aquilo que o cliente sente, que o seu cliente lembra, que ele comenta depois de interagir com você. Isso é sua marca pessoal. É muito intangível. Né? Beleza. Olha uma frase legal do Jeff Bezos, né? Que é um dos maiores acionistas da Amazon. Sua marca é o que falam de você quando você não está na sala. Vocês estão sabendo o que estão falando de vocês aí, quando você sai da sala? Essa é boa, né? Hã? Não gera uma reflexão boa, André? Saber o que falam de você quando você sai da sala, se falam bem, se falam mal. É a sua marca pessoal. É bom de saber isso. Muito bom. Agora, marca pessoal são 3 Cs importantes, tá bom? 3 Cs. Clareza, saber por quem e por que você quer ser lembrado. Porque você não está falando com todo mundo, você está falando com um público específico. Você não vai agradar todo mundo. Mas as pessoas que simpatizarem com você, é a pessoa que você tem que ficar expert. E ficar fera naquele padrão de pessoa. Eu não vou agradar todo mundo. Tem gente aqui que está me assistindo aqui falando, nossa, cara, que cara chato. Tudo bem. Mas talvez algumas pessoas gostem. E é assim que vai ser a vida. 2, coerência. Alinhar a sua imagem, a sua fala, a sua postura e o conteúdo que você entrega. E 3, compromisso. Manter presença, relacionamento e evolução ao longo do tempo. Não adianta você vender para o seu cliente e depois nunca mais nem dar uma curtidinha na foto dele. Porque as pessoas, elas querem pertencer, elas querem ser lembradas, depois inclusive que ela realizou uma compra com você. Faz sentido, pessoal? Sim ou não? Com força, sim ou não? Sim. É claro que faz. Vamos lá. Então tá. Agora vamos para os 7 pilares da autoridade do corretor. O primeiro pilar é clareza de posicionamento. A autoridade começa quando o corretor sabe como deseja ser percebido pelo seu cliente. E daqui a pouco eu vou fazer um exercício com você, só para trazer clareza para você. Vamos lá. Responda uma pergunta aí, essas perguntas. Quem é o meu público principal? Você não vai atender todo mundo, pode ficar tranquilo. Escreva aí no seu caderninho. Quem é seu público principal? Em qual região, em qual nicho ou perfil de imóvel que você quer ser referência? Eu sei que a Giane, o negócio dela lá na Vila dos Ingleses, né, Giane? Mas ninguém vende mais que ela lá, acho que é só ela que vende lá, que é dela aquele lugar. Não foi isso? Então, tá claro qual que é a região de Sorocaba, qual que é o nicho dela e qual que é o perfil de imóvel que você quer ser referência. A Giane já tem isso. 3. Qual problema você resolve melhor? Que tipo de experiência você quer entregar para o seu cliente? Lembrando que desde o primeiro contato que esse cliente tem com você, ele já está tendo a experiência. Como que é o seu nome? Oi? Você é corretora. Edilene,
Desde o primeiro oi, tudo bem, ele já está sentindo uma experiência no seu atendimento. Então, desde esse primeiro contato até a visita dele no plantão de vendas, que tipo de experiência você quer entregar? Como que você cuida da jornada de compra do seu cliente? Compreenderam? Vou dar um exemplo daqui a pouco. Não, vou fazer isso já. Tem um livro chamado O Poder da Atitude, que fala sobre o modelo Disney de experiência do consumidor. E ele fala... Eu nunca fui para Disney. Alguém já foi aqui? Disney. Lá no fundão, uma pessoa. Mais ninguém? 2 pessoas. Quem dá mais? 2 pessoas. Então quer dizer que a Disney está perdendo de vender para os corretores. Olha, bastante gente não foi, né? Diz que tem alguns brinquedos que são feitos de ouro. Olha que loucura. Outro ponto importante, fala no livro, se uma criança está tomando, o papai comprou um sorvete para a criança, e por algum motivo a criança derrubou, na hora, alguém vestido de personagem ou qualquer pessoa que trabalha no parque já limpa e já dá outro sorvete para a criança. Porque eles não querem que a experiência da criança seja negativa dentro do parque. Você tem noção do nível de cuidado com a experiência do consumidor? Qual que é o seu nível de cuidado com a experiência do seu cliente? Tudo bem? Oi? Mas é bom ter uma referência, né? Tem que ter uma referência. Por que alguém deveria escolher você? Uma vez eu estava dando um cliente, esse cliente falou assim, Jorge, eu quero que você participe do processo de recrutamento. E quando eu for fazer a entrevista, eu quero você junto na sala comigo. Eu falei, tá bom. E aí eu entrei na sala, fazendo o recrutamento da pessoa. E aí a pessoa até que foi bem nas respostas, coisa e tal, eu não contrataria. Mas sabe por que a pessoa não foi contratada? Pelo perfume que ela estava usando. Era muito amadeirado e muito forte e era de dia. E aí o proprietário da empresa falou assim, não quero. Olha que interessante. Então como eu queria saber o porquê não foi escolhido? Então é nesse nível de detalhe que você tem que prestar atenção. Tudo está comunicando. Tudo. Vamos lá. Quando você não se posiciona, o mercado te posiciona. Pode ficar tranquilo. E normalmente pelo critério de mais fraco, que é o preço. Então é muito interessante que quando você tem um posicionamento claro, a questão de preço nem está em voga, nem vem à tona. A pessoa, ela está ali pelo relacionamento que ela tem com você, pela confiança que ela tem em você. E ela está disposta a pagar 14 vezes a mais por isso. Lembra daquele dado? Muito bom. Então, por exemplo, um possível posicionamento aqui, só para vocês terem um exemplo, abre aspas. Eu ajudo famílias que estão comprando o primeiro imóvel a tomarem uma decisão segura, clara e bem orientada. Ó, para sua bio do Instagram, que bonitinho que fica. Não sei se esse é seu posicionamento, mas é um possível posicionamento. Fica claro para o cliente qual que é a sua proposta de valor. Tudo bem? Vamos lá. Imagem profissional, pilar 2. Imagem profissional é o primeiro filtro de confiança. Então, não é sobre parecer artificial, é sobre transmitir coerência com o nível de responsabilidade e de decisão que você conduz. Beleza. Questões que estão ligadas com a sua imagem profissional. Foto de seu perfil, seja do WhatsApp, mídias sociais, LinkedIn e assim por diante. Aparência, pontualidade, se marcou tal horário, você está lá um pouquinho antes, inclusive. Tom de voz, postura, clareza na primeira mensagem, organização de materiais, cuidado com os áudios longos. Tem pessoas que começam a mandar áudio atrás de áudio de 2, 3, 5, 10 minutos, pelo amor de Deus. Não dá, né? Bio do seu Instagram, apresentação no WhatsApp, por aí vai. Tudo isso está impactando, através da sua imagem, a percepção de valor do seu cliente. Beleza. Lembre-se, então, dos estudos de Willis e Todorov, né? Que em 1/10 de segundo de exposição, a pessoa já criou um conceito sobre você. Então não dá para improvisar. Você tem que pensar sobre isso. Vamos lá, então.
Vamos para o próximo aqui. Terceiro pilar, competência técnica. Então, a imagem abre portas, mas competência sustenta a sua autoridade. Não adianta nada você passar do primeiro padrão, primeiro obstáculo, que é de ser aceito nesses 0,1 segundos, e de repente, na hora de entregar o seu serviço, você não tem conhecimento do produto que vocês falaram, você não consegue conduzir bem, deixar o seu cliente confortável com o número de informações, e assim por diante. Então, claro, isso também é importante, e é um pilar da autoridade. Bom, competência técnica. O que se espera de você? Conhecimento do produto que vocês disseram, da documentação, de financiamento, de negociação, legislação básica, leitura de mercado, conhecimento da região, liquidez, valorização, análise de perfil do cliente, processo de compra e venda. Isso aqui é o mínimo. Tudo bem? Ótimo. Eu colocaria ainda oratória, comunicação, colocaria um pouquinho de psicologia, na leitura do consumidor e por aí vai. Então, competência sustenta a sua confiança. Agora, comunicação consultiva. O corretor de autoridade não começa oferecendo nada. Ele começa entendendo. Então, escute ativamente. Dentro dos meus atendimentos, e até mesmo no processo de venda, porque eu tenho que vender também o meu serviço, certo? A Giane pode dizer. Nós tivemos uma reunião aqui, eu fiz pelo menos, acho que 55 perguntas para a Giane. Ela não aguentava mais responder pergunta. Não aguentava mais. Mas eu queria saber quais eram as dores, né? Qual o motivo da contratação, o que vocês queriam, qual a expectativa de vocês e por aí vai. E não é só ouvir, é saber fazer a pergunta certa. Tem uma linha da filosofia, eu até tenho esse vídeo aqui, mas não vou mostrar, chamado não tô afim. Chamado maiêutica socrática. Quem já ouviu falar de maiêutica socrática? Levanta a mão aí. Três pessoas. Maiêutica socrática vem de uma associação com o parto. O que isso quer dizer? A mãe de Sócrates, o grande filósofo Sócrates, era parteira. E ele entendeu que muitas vezes, para poder extrair o último caldo de limão que a pessoa tinha para me dar, ele só conseguia através de perguntas. Então você só vai saber exatamente quais são as dores do seu cliente perguntando. Mas não é perguntando por que está procurando. Eu perguntaria assim: o que te faz sentir? Te faria sentir satisfeita, entendendo que essa compra foi uma compra que você sairia feliz daqui, satisfeita daqui? É uma pergunta aberta. A pessoa vai começar a entregar o ouro para você, colocar em cima da mesa. Aí você pega essas dores dela, cuida com carinho, associa essas dores com o seu produto ou o seu serviço e vende. Vai lá. É? Boa, gostei. Que pergunta provocativa, não precisa, calma. Vou te explicar. Como que é seu nome? Cláudia. Cláudia, qual o bairro mais longe que você conhece aqui de Sorocaba? Mais longe. Nossa, esse aqui é longe. Você veio de qual cidade? São Paulo. Você morava em qual região de São Paulo? Tá bom. Então você em Alphaville, eu vou falar para você assim, que uma pessoa que vinha trabalhar junto com você no seu escritório lá, vinha de Guarulhos. Era longe. Entendeu? Então imagina que uma pessoa que morava em Guarulhos e você aqui em Alphaville, na Zona Oeste. Tudo bem? Ela tinha que, de repente, ela não tinha carro, nem tinha moto, ela tinha que vir de transporte público. Quanto tempo ela demorava para chegar até Alphaville? Vamos colocar umas 2 horas? 3? 3 horas. Você tem noção que ela demora 3 horas para ir e 3 horas para voltar?
Maravilhoso. Então você e seu marido tinham uma dor. Ai, me ajuda, Cláudia. Me ajuda. Qual que era a dor? A pessoa, mas me ajuda. Vamos supor que você viu que era dor. Ai, meu Deus, era dor mesmo. Me ajuda, tá? Não dá pra mim, né? A dor dessa pessoa é que ela literalmente perdia, entre aspas, 6 horas da vida dela em transporte. Não daria para fazer nada mais. Mas essa pessoa, de repente, compra uma moto. E aí, de Guarulhos até Alphaville, para te encontrar e trabalhar com você, quanto tempo que ela ia demorar? Vamos colocar 1 hora? Então, 1 hora para ir, outra para voltar. Então, de 6 caiu para 2. Ela curou uma baita de uma dor. Vai. Vai, Cláudia. Tá. Tá vendo? É isso. Então quer dizer que ele comprou uma moto, melhorou a dor. Depois de um tempo, ela percebeu que ao comprar a moto, ela tinha outras dores. Porque chovia, ela tinha que pegar transporte público. Então ela comprou um carro. Só que comprou um carro usado, não seminovo, usado. Ela curou uma dor da chuva, mas agora ele quebra mais. E aí até que ela vai, compra um carro seminovo, aí quebra menos, mas paga mais IPVA, paga mais de seguro e paga mais caro no carro. Então você sempre vai trocar uma dor por outra. Tá claro? Então, se você não identificar quais são as dores que o seu público-alvo tem, você não se torna expert desse público. Vou trazer um outro exemplo. Imagina que aqui é uma praia de 10 quilômetros e a Cláudia está com o marido dela dirigindo. E de repente ela olha para a praia, está lotada a praia, 10 quilômetros lotada, essa praia inteira lotada. Ela fala para o marido assim, como chama o marido? Me desculpa. Outro marido de Cláudia. Na época que ele era vivo. Na época que ele era vivo. Ela fala assim, ou é o filho. Tá no filho. Então tá. Com o seu filho. O seu filho convidou você para ir para as férias. E a Cláudia foi nas férias com o filho. E tá aqui nas férias com o filho de carro, passa, vê a praia lotada, não tem um quiosque lá. Aí a Cláudia fala assim pro filho, fala o nome de um dos filhos. André, meu filho, vamos largar tudo lá em Sorocaba, em São Paulo, e montar um quiosque aqui. A gente vai ficar rico e morar na praia. Ele fala assim, mãe, excelente ideia. Vamos montar um quiosque. Aí, compra tudo que tem que comprar, tira licença na prefeitura e vai montar um quiosque. Aonde você montaria o quiosque, Cláudia? Tá, vou pegar outra pessoa. Essa pessoa ia montar um quiosque. Vamos lá, quem tá comigo bate uma palma aí. Quem tá comigo bate uma palma. Quem tá comigo bate 2. Quem tá comigo bate 3. A Cláudia eu não vou mais pegar como um exemplo. Vai, me ajuda. Se não me ajudar, eu pego como exemplo. Lá no caso dela, eu explicaria dessa maneira, pelo amor de Deus. A dor é a falta. Por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, qual é a maior dor dessas criaturas? Quais são? A entrada. A entrada. É. Tem que encontrar um construtor que faça 60 vezes. Aí tem um que fica e fala assim, ah, moça, eu não tenho dinheiro não, ganho 3 mil, mas quero comprar sem entrada. É isso. Isso é uma dor. Você foi muito melhor que eu. Você tem que resolver o problema. Você pega um cliente e fala, olha, eu estou aberta a comprar, mas se não tiver aquela varanda grandona, eu não quero. Aí você acha uma varanda grandona, aí ele vai soltando. Ai, eu esqueci de falar. Eu só quero do 5º andar em
quinto andar em diante. Aí você acha com a varanda, acha no quinto andar. Aí você acha o apartamento dos sonhos. É agora que eu saio com a venda. Aí ela bota a carinha na janela e fala, aí você pergunta, né, dentro do elevador. Agora aí você atende você? Não. Mas por quê? Tem uma construção ali. Você está vendo? Como que é seu nome mesmo? Vanúzia. Vanúzia, você não fez as perguntas certas. Você fez perguntas insuficientes para compreender quais são as dores mais profundas dessa pessoa. Se você soubesse ter feito perguntas corretas, você não perderia o seu tempo e não perderia o tempo da sua cliente. Então, por isso que eu falo para você, que quando você se posicionar claramente e saber quem exatamente é o seu público-alvo, você se torna expert no seu público. E aí você vai se aprofundar nas dores do seu público-alvo. Porque você nunca vai falar com todo mundo. Pode ficar tranquilo. Então você precisa saber exatamente, ter clareza de quem é o público que você quer atingir. E se tornar expert nesse público. Beleza? Vamos continuar. São diferentes. Vamos lá. Agora, comunicação consultiva, perguntas consultivas. Eu estou falando exatamente disso aqui, Vanúzia. Qual é o objetivo dessa compra? Você busca moradia, investimento ou renda? O que é inegociável para você? Que pergunta boa. Inegociável. Talvez ela falaria assim, é inegociável uma varanda com uma vista bonita que não tenha construção do lado. A dor dela é a construção. Entendeu? Você não perguntou o que é inegociável para ela. Não, o pior que... Né? Vamos continuar aqui. Qual é o seu maior medo nessa decisão? Quem participa da decisão final? O que você já viu e não gostou? O que faria você se sentir seguro para avançar? E aí, se de repente você souber com clareza quem é o seu público-alvo, você vai lá no ChatGPT e fala assim, esse aqui é o meu público-alvo. Quais são as principais perguntas que eu tenho que fazer para não errar? Para identificar claramente quais são todas as dores do meu cliente. Aí o ChatGPT vai vir com muitas perguntas para você, se você não souber fazer perguntas. Aí você fala assim, dessas perguntas aqui, vamos supor que vieram 100 perguntas. Dessas perguntas aqui, quais são as 15 que eu tenho que fazer? Ele vai listar para você. Dessas 15, quais são as 10 principais em ordem de importância? Ele vai fazer. Pronto. Aprender a fazer pergunta. Combinado? Então, começa a utilizar a inovação e a tecnologia para te ajudar no processo de venda. Mas você tem que ter clareza de quem é o seu público. É aí que começa o jogo. A pergunta que você tinha colocado é o que te faz sentir satisfeito com essa compra? Já nem lembro mais, foi de improviso. Vai pegando aí. Inegociável. Ah, é o que é inegociável. Aqui, ó. Aqui a outra foi de improviso. Vai pegando, vai marcando aí, né? Beleza. Tá. Quem apresenta melhor gera mais confiança. Lembre-se que a palavra certa é confiança. Olha só aqui uma frase da Maya Angelou. Maya Angelou, ela foi aclamada memorialista, poeta, ensaísta e ativista de direitos civis norte-americana. Aprendi que as pessoas esquecerão o que você disse. As pessoas esquecerão o que você fez. Mas as pessoas nunca esquecerão como você as fez sentir. Como que o seu cliente tem sentido a experiência de comprar com você. Bom, vamos lá. Quem conduz melhor gera mais confiança, lembre-se disso. Já falei. Presença digital e conteúdo. E aí a presença digital, você pode falar assim, eu não gosto de mídias sociais. Tem alguém aqui que não gosta? Levanta a mão, só para eu saber. Não gosto. Não gosto. Tudo bem, não gosta. Eu também não gosto muito de me expor. De verdade, minha vida particular. O trabalho eu exponho pra caramba, vocês vão lá. Na vida particular eu dou uma segurada. E aí eu tinha um Instagram que era particular e era fechado. E aí os meus clientes queriam me seguir. Eu falei, não vou aceitar. Mas não veio um, vieram vários. Daí eu falei, agora? Porque eles estão querendo me seguir. Só que tem coisas particulares, porque é particular. E daí eu cheguei numa conclusão. E eu não sei se essa conclusão faz sentido para vocês. Em tempo de mídia social, você não tem mais particularidade. Ou você abre sua vida e edita o que você vai colocar, ou você não tem mídia. Mas não tem mídia, no seu caso, corretor, é um tiro no pé, porque as pessoas querem um contato mais próximo com você e te conhecer. Então você ficou entre a cruz e a espada. Então não é mais fácil você entender pelo menos um pouco
manter uma mídia social organizada, para pelo menos quem quiser te buscar, ter mais informação sobre você, mais informação que você quer que essas pessoas tenham sobre você, do que de repente essa pessoa não vê você nas mídias sociais e resolver fechar negócio com outras pessoas que têm mídias sociais e que se vendem muito bem através delas. Então meio que você não tem escolha. Um amigo perdeu uma namoradinha porque ele não tinha Instagram. Que não tinha Instagram. Você não é confiável. Você não tem Instagram porque você está escondendo. É isso aí. E ele não sabe fazer. E cada geração vai ter uma relação diferente com isso. A nova geração é um valor, né? Oi. Manda assim, manda seu Instagram, quer marcar você. É o meu Instagram antigo. Pronto. Perdeu a autoridade associada com a Ana Hickman. Olha que loucura. Olha que pena. Depois não dá mais. Passou o tempo. Beleza. Então tá. Aí eu não sei o que postar. Jorge, você me convenceu, vou abrir um Instagram ou uma outra mídia social. O que eu devo postar? Dúvidas frequentes. Vocês recebem as mesmas dúvidas todos os dias, sim ou não? Quem trabalha com a classe mais popular é a dúvida de financiamento. E assim por diante. Cada classe tem as suas dúvidas específicas. Comece a gravar uma série de vídeos já com perguntas e respostas. Já responda tudo. Porque daí você vai entretendo o seu público, que começou a te seguir, vai aprendendo sobre o mercado com você. E quem ensina se torna referência. A gente tenta. Financiamento. Como fazer financiamento, as melhores linhas de financiamento, melhores taxas, documentação, cuidados antes de comprar, erros comuns, análise de bairros, bastidores profissionais, prova social, eu vou falar o que é isso, entrega de chaves, história de atendimento, orientações para investidores, conteúdo sobre segurança na compra. Essa semana, eu estava lá nos stories da Brasil Borges, e estava a Giane lá, com uma champanhe na mão e uma faca. Eu falei, o que ela vai fazer com aquela faca? E de repente ela corta a tampa da champanhe e fala, mais uma venda aqui na Brasil Borges. Não foi isso, Giane? Foram 3 na sequência, 3 stories. Olha que maravilhoso. E daí eu falei, poxa, que demais, cara. Olha como que eles comemoram. Reúne toda a equipe, estoura uma champanhe e todo mundo brinda a venda. Olha que legal. Então, eu criei uma relação mais emocional com a Brasil Borges depois de ver esses stories. É uma espada. E está aqui fora. Certo? Lembrando que a compra é emocional. Né? A compra é emocional. Então, como que você está desenhando um roteiro que passa na mente do seu telespectador? Porque se você parar para pensar, a gente tem milhares de pensamentos por dia. E sabe o que são pensamentos? De uma maneira metafórica na explicação, é uma contação de histórias a todo tempo. Quando você sabe compor o roteiro das mídias sociais, você vai adentrar as histórias da mente do seu interlocutor e você vai compor o roteiro lá de dentro. Aquelas histórias que mais me chamarem a atenção e eu me conectar, são as histórias que eu vou querer ver mais. Faz sentido? Tá aí o sucesso do dorama, meu. Quem assiste dorama aí? Eu assisto dorama. Eu com a minha mãe. Maravilhoso. É fofo ver o dorama. Que da hora, olha só. Eu vou ter acreditado no amor, olha que bonitinho. Né? E minha mãe não perde todo lançamento. Olha que interessante. Então, imagine que você tem... Imagina que você tem... Antigamente você tinha as emissoras de TV, SBT, Globo, Band, etc e tal. Agora, cada um de vocês se tornou uma emissora de TV. Como que você está compondo a sua programação? Beleza? Isso aqui é muito importante. Beleza. Muito bom. Prova social e reputação. Lembra que eu falei para vocês sobre as heurísticas e vieses cognitivos que nos levam a uma tomada de decisão automática? E que a gente automatiza 50% dos nossos comportamentos? Sim ou não? Imagina que o pessoal descobriu quais são os caminhos, quais são os gatilhos que, se eu acionar, eu levo a pessoa a tomar uma decisão de maneira automática. Eu vou repetir. Os cientistas descobriram caminhos no cérebro humano que, quando você aciona o botão certo,
você leva esse ser humano a tomar uma decisão, inclusive de compra, de forma automática. Eu vou repetir de novo, vocês não entenderam. Imagina que os cientistas descobriram quais são botões que quando você aciona do indivíduo, esse indivíduo toma decisão automática, sem pensar, só pelo emocional, que você já acionou. Vou apresentar o primeiro. Você gostou, né? Vamos lá. Prova social é um dos gatilhos. O que são provas sociais? É quando você falar bem de você, é uma beleza, é super bonitinho. Você erra no vídeo, grava de novo. Gravei 3 vídeos com a Emily lá, errei 2, e daí ela grava mais um, errei 3, depois no quarto foi. Eu pude voltar a fazer de novo. Então, ela vai postar o melhor vídeo. Opa! Então, veja bem, o seu cliente, quando ele fala bem de você, traz muito mais autoridade do que você falar bem de você. Faz sentido? Sim ou não? Quem aqui grava, de fato, grava depoimento com o cliente, levanta a mão. Depoimento com o cliente. Só 2 pessoas. 2 pessoas? Pelo amor de Deus. Troca de experiência. Você me deve algo. Foi bom o serviço? Foi bom o trabalho? Você me recomendaria? Então tá, prova aqui. Fala aqui agora. Mas também, desse jeito também. Ah, beleza, ó. Vamos lá, quem tá comigo bate uma palma aí. É descontraído. Quem tá comigo bate 2 palmas. Quem tá comigo bate 3 palmas. Beleza. Tem cliente que não gosta, possivelmente seu cliente é mais de alto padrão. Não vai querer se expor. Mas de repente uma mensagenzinha no Google ele deixa. Avaliação no Google. Entende o que eu quero dizer? De repente você pode tirar uma foto e postar. Aí ele vem, obrigado, parabéns pela... Pode ser também. Também é uma prova social. Compreendeu? Claro que o ouro da prova social é o seu cliente gravar o depoimento em vídeo. Aí é ouro. Mas é prata, um Google Meu Negócio é prata. Uma fotinha com o cliente do lado e ele repostar é prata também. Tá fazendo sentido? Bronze, ele mandar um e-mail de agradecimento. Como que você vai colocar isso? Talvez você tenha que copiar, colar e fazer uma arte. Ninguém vai ler. Fica meio feio, né? Dá pra fazer o seu melhor. Depois você fala com a Duda ali, que é publicitária, ela te ajuda. A Duda ali, ó. Tá bom? Então, a prova social vem, a autoridade você vai criando quando... Quem tá comigo bate uma palma aí. Bate 2. Tá acabando, tenha paciência. Vamos lá, quando ele vê evidências. Então tá, alguns exemplos de prova social. Depoimento de clientes, avaliações no Google, recomendações no LinkedIn, vídeos de clientes, prints autorizados, cases de atendimento, entrega de chaves, eventos, certificações, parcerias, pós-venda, certo? Outro ponto importante, não sei se vocês sabem, mas já combinei com a Giane, vocês vão receber certificado de participação. Né? Então veja bem, você pode postar nas mídias sociais, porque os clientes também te geram autoridade quando você está num evento como esse. Legal? Gera autoridade. Depois você agradece a Giane lá, a coisa dela, ó. Beleza. E por fim, o 7º pilar, coerência e consistência. A autoridade não nasce no momento, nasce na repetição e coerência dos sinais. Né? Então, exemplos. Não adianta falar de atendimento premium e demorar dias para responder ao seu cliente. Não adianta falar de confiança e não cumprir um horário. Não adianta você prometer clareza e confundir seu cliente. Não adianta você postar bem durante uma semana e desaparecer por 2 meses nas mídias sociais. Então nem comece. Você começa o jogo, jogando o jogo que tem que jogar, ou você não joga o jogo. E não adianta vender segurança e demonstrar desorganização. Beleza? Vamos lá então. Agora, já expliquei o que é gatilhos mentais. Vamos fazer um diagnóstico rápido aí. Papel e caneta. Pergunta sobre clareza de posicionamento. Eu sei como desejo ser percebido pelo mercado?
Escreva aí. Você sabe realmente como deseja ser percebida pelo mercado ou percebido? E como você gostaria de ser percebido ou percebida? Dois, a sua foto, postura, WhatsApp, Instagram transmitem confiança? 3, eu faço boas perguntas e conduzo o cliente com clareza? Será mesmo? Convido você a estudar como fazer pergunta. Você faz pergunta aberta ou pergunta fechada? Ah, não sei o que é isso. Então vai aprender a fazer pergunta. Porque a chave está na pergunta. Conteúdo e presença digital. Eu publico conteúdos que educam, orientam e geram autoridade? Eu tenho depoimentos, indicações e evidências visíveis na minha entrega? Se essas perguntas todas aqui não tiverem sido respondidas a contento, você está deixando dinheiro em cima da mesa. E depois você reclama porque você não está vendendo. E aí é complicado, porque muitos de vocês não têm algo fixo, você tem que vender. Então não é mais fácil começar a fazer? Estou pronto o caminho, é só começar. Aí você vai ver que em pouquíssimo tempo você vai ter retorno. E chega um tempo um pouquinho maior, talvez um ano, os clientes vêm no orgânico. Porque você já virou referência. Beleza? Tá bom. E se você, veja bem. Ó, veja bem. De 0 a 20 pontos. Lembrando que aqui, 20, 40, 60, 80, 100. Cada resposta positiva vale 20 pontos. Se você deu de 0 a 20 pontos, ou seja, teve só uma pergunta com respostas positivas, autoridade invisível e pouco estruturada. Se você teve lá de 21 a 35, 40 pontos, existe potencial, mas falta consistência. Se você ficou entre 36 a 45, boa base de autoridade com pontos de melhoria. Agora, se você estourou no norte, marca profissional forte, mas ainda refinado. Acima disso, você já é uma autoridade. Quem deu acima disso aí? Oi, desculpa. Quem deu acima disso aí? Eu tô chutando um número, nem sei quanto era. 60. Tá bom. Talvez você possa chegar a 100, mas você já está com uma referência. As pessoas já falam mais sobre o senhor. Quanto tempo de mercado? Tá bom, vamos passar então. Deixa quieto. Tá. Então, o objetivo aqui não é julgar você. É perceber que a autoridade não é sorte, não é dom e não é carisma. Vou repetir. A autoridade não é sorte, não é dom e não é carisma. A autoridade é construção. Se você não está construindo, a responsabilidade é sua. Para de culpar o mercado. É a sua responsabilidade. Esse é o seu ganha-pão. Isso faz parte do seu trabalho. Beleza? Tá bom. Então agora, outra dinâmica. Escreva 3 atributos funcionais que você deseja comunicar. 3. Exemplos. Eu quero comunicar conhecimento em financiamento, domínio de determinada região da cidade, especialização em alto padrão, ou especialização em baixo padrão, sei lá. Experiência com investidores, segurança documental, atendimento consultivo. Escreva aí, só para você ir apontando. Posso mudar? Show. Agora escreva 3 sentimentos que você deseja despertar no seu cliente. Lembrando que sentimento tem a ver com emoção. A compra, 95% é emocional. Se você não despertar um sentimento proposital no seu cliente, você não vende. O que você quer despertar? Confiança, tranquilidade, segurança, clareza, cuidado, discrição. No caso dela aqui foi discrição que ela trouxe. Agilidade. Que sentimento você quer causar?
Jorge, eu não conheço muitos sentimentos, então baixa lá, roda de emoções e sentimentos. Você vai ter uma série de sentimentos que você pode colocar. E aí eu não sei como fazer isso, como que eu vou despertar isso. Põe no chat GPT, ele te ajuda. Tudo bem? Posso seguir? Beleza. Uma só. Essa aqui? Tá bom. Então, show de bola. O que você precisa fazer, mostrar e comunicar para que esses sentimentos sejam percebidos? Não sei. Joga no chat. Ah, não sei ainda, Jorge. Me procura aqui no final. Ah, não sei ainda. Pergunta para um amigo que já faz isso. Ah, não faz isso. Então vamos aprender juntos. Mas você precisa acessar as emoções. Beleza. Então, corretor forte não comunica apenas o que sabe. Ele comunica o que o cliente sente ao ser conduzido por ele. Essa é boa. Muito bom. Agora, outra ferramenta, a ferramenta contar. Conteúdo de autoridade nasce da experiência profissional. Então, vamos lá. O que é o contar? Contar significa conte, organize, nomeie, transmita, daí tem a ação e o realize, realização. Conte, relate uma situação profissional real. 2. Organize, apresente início, meio e fim. 3. Nomeie, diga qual era o desafio. Isso aqui já dá um vídeo. Você pode gravar hoje esse vídeo. Transmita, mostre a lição aprendida. Ação. Convide o público a refletir ou conversar. Abra uma caixinha de conversa lá nos stories. Depois você pode fazer uma live sobre isso, né? Com perguntas e respostas. Exemplo. Eu sei que você está procurando um imóvel para comprar. Eu sei. Então é por isso que eu vou deixar aqui caixinha agora aberta aqui com suas principais dúvidas do que você leva em consideração, que dúvida você tem antes de comprar seu imóvel. No final do dia, as dúvidas que forem mais recorrentes, eu vou marcar uma live para explicar para você ao vivo, onde eu posso responder suas dúvidas ao vivo. Aí você solta lá. A caixinha vai bombar durante o dia. No final do dia você vai ver. Aí você fala assim, você viu? A maior dúvida que vocês têm, trouxeram para mim, é de como conseguir um financiamento no seu carro. Um financiamento e parcelar o financiamento. A entrada do imóvel. Então, na semana que vem, quarta-feira, às 20 horas, eu vou explicar para vocês como vocês podem conseguir o parcelamento da entrada do seu imóvel para você conquistar a sua tão sonhada casa própria. Aí você mesmo cria as perguntas. Né? Você mesmo responde. Tá bom? Realize, publique, responda comentários e gere relacionamento. Tá bom. Então, um exemplo aqui. Aí você está contando na gravação do seu vídeo. Abre aspas. Atendi uma família que queria comprar o primeiro imóvel, mas estava insegura com o financiamento. O principal medo era comprometer a renda. Organizamos as informações, simulamos cenários e avaliamos o que fazia sentido. A grande lição é, antes de comprar, entenda o impacto da decisão no seu orçamento. Comprar bem não é comprar rápido, é comprar com clareza. Tem pessoas que estão aqui sentadas que poderiam pegar exatamente esse texto, colocar lá um gerador de caracteres no celular, gravar o vídeo e postar hoje, agora. Já está valendo esse vídeo. Se for seu público-alvo. Compreenderam? Então, acho que nunca teve tão fácil você roteirizar vídeos para você gravar. As IAs estão aí. Elas podem fazer isso facilmente por você. Você fala qual que é o seu público-alvo, qual que é a região de Sorocaba que você atua, quem que é o seu público, né? Exatamente o seu nicho de mercado. Você dá essas características para a IA. Ela já gera o texto, você coloca num gerador de caracteres, você vai lendo aqui quando você não tiver habilidade de improvisar, grava o vídeo. Em menos de 5 minutos o seu vídeo está gravado e você já postou. Então não tem como mais dar desculpa. Aí você pode falar assim, mas eu sou tímido, eu sou tímida. Procura um curso de oratória. Que caia por terra essa timidez. Né? Caia por terra, joga fora. Começa a se arriscar, a colocar o seu rosto, né, a favor daquilo que pode trazer retorno para você. Muito bom. Beleza. Então, plano de ação para vocês para os próximos 7 dias, nós estamos chegando no final.
Para que essa palestra não fique apenas na inspiração, eu quero propor um plano simples de 7 dias para vocês. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Atualize a foto do seu perfil do WhatsApp e Instagram. Tá aqui o Reinaldinho aqui, nosso fotógrafo. Com esse cara há 22 anos. Naquela época ele já gravava, já fotografava, já fazia tudo. Converse com ele assim, aqui no final. Reinaldinho, eu quero fazer uma foto de perfil. Você faz esse trabalho? Ele vai falar, faço. O que você pode fazer para mim? Depois você negocia com ele. Né? Ah, não, mas meu filho é fotógrafo. Então tira com seu filho. Ah, minha filha tem um iPhone. Tira com sua filha, então. Mas melhora essa foto. Tudo bem? 2. Revise a sua bio com clareza. Quem você ajuda e como. 3. Escreva a sua frase de posicionamento. 4. Peça depoimento para 3 clientes. Pode ser no Google Meu Negócio? Pode. Mas, poxa, se conseguir com carinho pedir um videozinho, é bem melhor. Aí, você pode falar assim, mas eu não sei como pedir. Vai fazer que nem ela. Dá o depoimento para mim. Faça que nem ela. Mas se funcionar para você, continue fazendo. Mas, uma ideia é, joga no chat GPT, fala, como convidar um cliente para dar um depoimento para mim? Ele vai dar um texto lindo para você, é só copiar e colar. Publique um conteúdo educativo. Faça contato de relacionamento com 10 clientes antigos. Liste 5 dúvidas frequentes dos clientes e transforme em posts. Pode ser, não necessariamente de vídeo, mas pode ser uma artezinha, você faz no Canva, não precisa nem pagar. Revise sua comunicação inicial no WhatsApp, vê se é uma abordagem legal para começar com o seu público. Escolha 3 atributos funcionais e 3 emocionais da sua marca. E envie uma pesquisa simples de percepção para 5 pessoas. Se você fizer isso aqui, nos próximos 7 dias, você já vai ter bons resultados. Amém? Amém. Amém. Muito bom. Beleza. Show de bola. Isso aí. Pesquisa de percepção. Tá. Isso aqui vamos pular. É bom? Então tá bom. Pesquisa de percepção. Perguntas para entender como as pessoas percebem sua marca pessoal. Isso aqui é legal também. Eu trouxe várias ideias, né? Jorge, eu não sei como as pessoas percebem. Então você deve ter clientes que são mais parceiros. Manda aqui, ó, algumas perguntas. Quando você pensa em mim, como corretor, como corretora, qual a primeira palavra que vem na sua cabeça? 3 palavras para descrever a minha personalidade. Quais são 3 pontos fortes que eu tenho? E 3 pontos de melhoria? E sobre o meu estilo de comunicação? E talvez outras perguntas que você possa fazer. Para aqueles clientes que você tem mais abertura. Você vai ganhar um presentão, que é um feedback que geralmente as pessoas não dão. E aí, você pode tabular esses dados todos, né? Colocar numa planilha e ver quais as percepções em comum que está rolando. Disso tudo, você começa a perceber o seguinte, nossa, eu achava que os meus clientes me percebiam de tal forma, mas eles me percebem de outra forma. Então, é por isso que eu não estou tendo resultado. Então, você vai ter uma forma de mensuração de qual a percepção que os seus clientes têm sobre você como profissional. Não é maravilhoso? Alguém aqui já fez isso? Levanta a mão quem já fez. Então, faça. Se coloca à prova. Talvez vai ferir um pouco o seu ego. Talvez vai doer um pouquinho. Mas é melhor ficar vermelho 5 minutos do que amarelo pelo resto da vida. Ou no vermelho pelo resto da vida. Essa frase eu aprendi na Malhação. Foi boa essa. Né? Eu acho melhor agora você ferir um pouco o seu ego, talvez, por ter algumas respostas que não sejam tão positivas, mas você começar a ajustar melhor o leme do navio e chegar onde você quer chegar, do que ficar sofrendo para vender e não ter resultado. Fez sentido? Sim. Muito bom. O que mais? Pergunte para 5 clientes, parceiros ou colegas. Quando você pensa em mim como corretor, qual a palavra vem à sua mente? Que eu já falei lá atrás. Muito bom. Existe a marca que você acredita ter, existe a marca que o mercado percebe de você. A autoridade começa quando essas 2 coisas se aproximam. Beleza? Muito bom. Beleza? Beleza? Muito bom. Agora chegou a hora que eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando. Mas estou chegando ao final da palestra. E agora, quem apontar aqui para o QR Code, deixar o seu depoimento lá no nosso Google Meu Negócio,
vai mandar um print para esse WhatsApp aqui, que é da Fabiola. Fica em pé, Fabiola, fazendo um favor. Dá um tchau para a Fabiola aí, quem estiver vendo, Fabiola. Ela vai receber e vai te mandar a apresentação completa. Para você que se matou de marcar, é só deixar o depoimento que você recebe a arte completa. Certo? Precisa ser agora. Então já. Tá bom? Então, aqui, pelo QR Code, você deixa. Depois também eu posso deixar no final para vocês e dar o depoimento. A grande ideia é que vocês percebam que aquilo que eu estou ensinando para vocês é o que eu estou fazendo agora. Vocês estão percebendo? Sim ou não? Estou fazendo isso agora com vocês. Eu não sei se vocês perceberam, mas no mesmo momento em que eu estou ministrando essa palestra, ficou muito mais barato eu contratar um fotógrafo e uma story maker, que é a Emily, que está lá no fundão. Dá um tchau para a Emily. Porque já vai virar conteúdo para as minhas mídias sociais. E vou te dar outra ideia, enquanto vocês vão deixando depoimento. Por que vocês não estão aqui dando uma palestra? Porque em 1h30, olha quantas pessoas eu estou prospectando. Em 1h30. É muito melhor eu aprender a falar em público e vencer minha insegurança e prospectar 70 pessoas em 1h30 do que eu levar um semestre para falar com 70 pessoas no 1 a 1. E nessa palestra, eu já estou extraindo fotografia e vídeo para as minhas mídias sociais. Então, tudo que eu ensinei, eu estou fazendo. Faz sentido? E eu estou gerando conteúdo para vocês. Quando você começa a gerar conteúdo, você vai entrando num lugar na mente do seu consumidor que fala assim, essa pessoa é uma referência para mim, porque ela me ensinou. E você começa a perceber que você começa a reter 95% do conhecimento quando você ensina. É diferente de você só ler, de você só escutar, de você só estudar. Quando você compartilha conhecimento, você retém 95% do conteúdo. Então, a pessoa que mais aprendeu aqui hoje, seguramente, fui eu. Além de tudo, eu ainda retive 95% do conteúdo que eu estudei arduamente para preparar para vocês. Então, além de eu aprender e reter 95% do conteúdo, eu estou virando referência, estou captando foto, captando vídeo, vai alimentar todas as minhas mídias sociais. Nesse momento, as pessoas que foram tocadas no coração estão deixando o seu depoimento. Estou conseguindo prova social e tudo que eu estou ensinando para vocês, eu estou fazendo em 1h30, com 70 pessoas. Maravilhoso, né? Sim ou não? Aí você pode ter medo de falar em público. Depois a gente pode montar uma turma de oratória para vocês e arrancar esse negócio em nome de Jesus. Beleza? Vamos lá. Agora uma oportunidade, pessoal. Agora é oportunidade mesmo. E a oportunidade é um carequinha com um tuchinho de cabelo aqui atrás, que vai bater na sua porta e vai sair correndo. Se você não correr e pegar aquele tuchinho de cabelo, ela passa e não volta mais. Tudo bem? Então, a gente pensou em fazer um workshop aqui mesmo nessa sala, para um número limitado de pessoas, que é corretor de autoridade. Talvez numa palestra como essa, você não consiga, de fato, colocar muito a mão na massa, porque não é a proposta de uma palestra, né? Mas é a proposta de um workshop. Então, agora é a hora de transformar a consciência em prática. É disso que se trata o workshop. Beleza. Você vai sair aqui do workshop de 3 horas com o diagnóstico da sua autoridade, com frase de posicionamento profissional, com ajustes no seu Instagram, no seu WhatsApp, perguntas consultivas para os seus clientes. Na verdade, eu vou compartilhar pelo menos umas 60 perguntas que você pode fazer. Mapa de prova social e plano de ação para os seus 30 dias. Então, se você estiver disposto e disposta a vir aqui por um período de 3 horas no mês que vem, no dia 23, e colocar a mão na massa e trabalhar um grupo reduzido de pessoas, esse workshop é para você. Beleza? Então, dia 23, vai ser uma quinta-feira à noite, das 19 às 22 horas, aqui mesmo nesse espaço, presencial. As vagas são limitadas, não dá para 70 pessoas, porque é muita gente, não tem como dar atenção para 70 pessoas. O valor é de R$ 297. E a condição para hoje, agora, é
é de R$ 197, R$ 100 de desconto. Você pode fazer em 2 vezes. Aqui, basicamente, se você for com o seu marido, num jantarzinho aí, você vai gastar isso, hoje. Talvez bem mais. Se você beber uma, então você vai gastar mais. Então, o que eu sugiro para você é que você aproveite a oportunidade e venha com a gente lá no dia 23 do mês que vem, uma quinta-feira à noite, aqui nesse espaço. Possivelmente a gente vai colocar no máximo 30 pessoas para poder olhar para cada um de vocês e a gente vai trabalhar. Tá bom? E talvez tenha algumas surpresas também que a gente vai trazer nesse workshop. Eu estou sentindo no meu coração. Tudo bem? Então, eu quero agradecer muito cada um de vocês pela oportunidade que vocês me deram. Nesse QR Code vai te dar um link para você copiar no seu banco e fazer o pagamento. Tá bom? É que é tudo dinâmico. É igual o carequinha. Mas vocês vão receber agora aí o papel com o QR Code também. A Fabiola já preparou lá o papel para vocês. Aí está a explicação de todo o workshop. Então, o que vai acontecer? Hoje está com R$ 100 de desconto. Amanhã, para quem quiser fechar amanhã, R$ 50 de desconto. Depois de amanhã, já paga 297 e vai fazer o valor cheio. Tá bom? Então, a ideia é que vocês aproveitem aqui a palestra mesmo para fazer isso. Beleza? Giane, é isso. Então, obrigado. Mais uma vez, uma salva de palmas para vocês. Valeu. Pessoal, antes que vocês levantem para a gente continuar lá fora, né, o nosso coquetel, tem os brindes, né? Todo mundo preencheu? Alguém não preencheu o papelzinho? Preencheu? Vamos lá, Rafa. Quem vai? Primeiro, deixa eu ver. Quem que gosta de cinema aqui? Deixa eu pegar. Cineplay no Panorâmico, gente. Cada voucher que vai ser sorteado aqui vale para 2 pessoas, tá? Rafa, você sorteia? Primeiro. Rayane Pedroso. Você? Mais um? Pode sortear aí, Rafa. Vanúzia, desculpa. R. Meirelles. Quem é? Não vai pedir depoimento, não, né? Parabéns, gente. Próximo, Rafa. Eduardo Nunes. Quem é? Por aqui? Nada, parabéns. Pode tirar mais um, Rafa. Juliana P. Mota. Cadê? Meu, quem é? Pode tirar mais um, Rafa. Ai, Gabi. Gabi da BBN. Gabriele? É, da BBN. Gabriele Campos. Da BBN. Ó, marmelada, hein? As 2 amigas, ó.
É marmelada. Isso aí. Ana Beatriz Garcia. Cadê o voto? Nada. Vamos lotar os cinemas essa semana, hein? Guilherme Piardi. Quem será? Três corretores já, hein? Ó, mais 3. Bruno Donk. Gente. Pode ir junto, só. Vai a equipe inteira pro cinema. Jair Paladino. Aí sim. E o último. Depois tem mais 3 brindes, né? 3. Caroline. Carol com C. É que a gente tem aqui a Carol com K e a Carol com C. Vamos pegar. Bom, nós temos. Eu queria também agradecer, aproveitar aqui. Esse brinde é da Jaqueline Medeiros, é uma corretora. Jaque, levanta a mão aí. Ela é uma corretora da nossa equipe, mas ela também é aromaterapeuta e consultora de bem-estar do Terra, fala, né? Ela trouxe esse... Fala pra gente, Jaque, porque eu não vou saber explicar. E qual que é o aroma que está ali hoje, que você falou? Para ajudar a gente na memorização. Ah, legal. Então, esse aqui é um presente dela. É limão siciliano. Limão siciliano, é? Limão siciliano da doTERRA, tá, gente? Vamos lá. Óleo essencial. Flávia Regina. Bom, agora. Sim? Eu queria ser sorteada. Olha, gente, é um aparelho de fundir. Tem mais um kit aqui para abrir vinho. Tem um vinho e 2 taças de cristal. O Dia dos Namorados está aí também, né? Já serve para... Rogério Campos. Quem é? Parabéns. É legal. Tem mais uma ainda, gente. Tá. Ó, o último eu que vou sortear. Vamos ver. Vamos ver. O último sorteio da noite. Érica Belotto. Eu não tinha visto você ainda. Vai lá,
Gente, é isso. Alguém da Brasil Borges quer dar mais algum recado? Acho que não, né? A gente vai continuar o nosso coquetel, trocar experiências, conversar um pouquinho. Agradeço a presença de todos vocês. Quem quiser continuar no grupo, a gente vai trazer novas palestras. A próxima vai ser uma pessoa de cartório que vem aqui, que é um assunto que interessa a todo mundo, mas daí a gente vai informando vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos.